Por sinal, eu não queria falar não, mas ele não tá bem. Meu amigo Marcos André, ele e a torcida corintiana passaram pela pior sexta-feira da história do clube, ou uma das piores. Porque, meu amigo, essa sexta-feira pro torcedor corintiano, ela foi um pesadelo. Essa sexta-feira teve a ruptura com o patrocinador master que foi tão falado, que a diretoria do Corinthians falou, fechamos o maior patrocínio da história do futebol brasileiro. Aí Leila Pereira ironizou, deixou claro, vamos ver no papel se isso vai acontecer. Acabou que agora a Leila Pereira tá tirando onda, não aconteceu, a Vai de Bet rompe com o Corinthians unilateralmente por causa de uma cláusula que tinha no contrato anticorrupção. Aí Carlos Miguel, que ficou o substituto do Cássio, podemos liberar o Cássio porque Carlos Miguel é a nossa solução. Tudo indica que o Carlos Miguel vai embora do Corinthians. Vai para a Inglaterra. Não está certo ainda, mas está dado como praticamente certo o Carlos Miguel no futebol inglês. Negociação aí com o Juliano Bertolucci, Kia Jurabichian. A dívida do Corinthians aumenta. Tem atraso de pagamento de maio a funcionários. Ou seja, a sexta-feira do meu amigo Marcos André foi ruim. Fiz questão de estar com ele ontem à noite para dar uma força, para dar um apoio moral ao meu querido amigo Marcos André, porque Vampeta não está num bom fim de semana. Agora, Vamp, Bruno, tem essa situação também, né, que o Mauro falou. Tem muita gente criticando o Carlos Miguel. Cara, na boa, tem muito influenciador, né, ali de Corinthians, páginas de Corinthians. Carlos Miguel, a torcida vai ficar revoltada com ele. A torcida tem que estar revoltada com a diretoria, pô. O garoto tem 26 anos. Vê a pressão que tá nesse Corinthians. Vai ter uma proposta alta pra ganhar mais lá no futebol inglês. Vai aparecer muito mais pro mundo no futebol inglês. Qual é a culpa do cara, da gestão passada? A gente tem que deixar claro que a gestão passada fez esse contrato absurdo. Eu nunca vi um contrato desse. Com o passar do tempo, a multa do cara que era milionária era de mais de 200 milhões de reais. No último ano do contrato, ela vai para 4 milhões de euros, para 4 milhões e meio de euros. Ou seja, vai aí para uns 25 milhões de reais. Uma multa que era de mais de 200. Aí a gestão atual, que entrou com um bando de atitude incompetente, não faz um novo contrato com esse garoto. Não renova um contrato que bote uma multa rescisória alta de novo. Por quê? Se sair do Corinthians deixando uma fortuna, ok, tá lindo. Mas pode sair do Corinthians e deve sair do Corinthians por uma esmola, por nada pros valores do futebol. Então, não é pra criticar o moleque, na boa. É pra criticar a gestão antiga e a gestão atual, que juntas foram incompetentes ao ponto de poder perder um goleiro como esse, que é uma promessa, que até o Cássio saiu sabendo que esse moleque deve ser titular, por uma merreca, Vamp. E outra, sai o patrocinador master. Você tem seus contatos lá na Vila Maria, que você fala. Já tem. Você acha muito possível um impeachment do Augusto Melo? Porque ele não tem mais apoio de quase nenhum. E tem uma oposição fortíssima lambendo os beiços pra engolir esse cara. Já é uma possibilidade esse impeachment, na sua opinião? E a situação do Carlos Miguel? Você concorda que o cara não tem culpa? A culpa é da diretoria? Boa tarde, Tico, Mauro, Bruno, boa tarde a todos. Tudo isso aí, Tico, em cima disso, olha só. De sexta pra cá, pipocou essas paradas todas. Não, sexta foi definitivo, né? Em relação ao patrocinador, já tinha o Zum, aquela mulher lá em Peruíbe, de comissão. Papapá, veio tudo à tona. O presidente estava fora do país, estava na Inglaterra, voltou. E a pop pipocando aqui. Essa do Carlos Miguel é um dos absurdos, né? Um absurdo. Você tem ali o Cássio, que já é um veterano, e o Carlos Miguel, toda vez que foi exigido, que entrou, foi bem. Como é que não olha para um contrato desse rapaz, desse atleta? Aí você fala dos 4 milhões de euros. 4 milhões de euros foi quase 60% do Mateuzinho, cara.
O Mateuzinho. O Mateuzinho foi mais caro que o Carlos Miguel vai ser pra Inglaterra. Aí, Bruno. Pedro Raul também. Aí eu vou te falar, Pedro Raul, 5 milhões aí, não paga o Garro, a compra, não paga a compra do Fausto Vera, presidente lá do Argentino Júnior, cuspindo abelhas africanas, que nem falou mal, ó, falando pros outros pra mim, não vem de lá pro Corinthians, não. Aí eu falava, foi a outra gestão, essa aqui, que tá chegando. Aí sai o diretor de futebol, o Rubão, e joga essa bomba no ar também. E aí, passou outro dia o Augusto, lembra, Bruno, no programa? Ele abraçado com um cara que falou que não ia sair. Sim. E não deu assim, eu digo, pô, que vídeo ridículo, aquele lá dentro. Diretor. Aí o cara pediu demissão, não foi? Pediu. Saiu. É o diretor que... Aí saiu agora o Alba também, que era outro diretor. É. E incrível que pareça, Dico, você fala assim, anda na Vila Maria, mas eu moro na... Vila Maria fica na Zona Norte, eu moro na Zona Leste, eu moro no Tatuapé. Você não acredita, hoje é domingo. Você sabe o que os caras estão falando? Que foi a melhor coisa que teve foi o Vai de Bet sair, que tava pagando pouco. Que agora vai entrar outro maior. Eu tô falando? Ou seja, eles estão querendo falar que eles estão bem. Os caras falaram assim, ó, que você achou que foi ruim? Não, gente que é ligada ao presidente. Sim, claro. Vocês são malucos, vocês estão loucos. Louco o quê? 300 milhões dá pouco, agora vai vir um de 420. Isso é bom pro Augusto. Eu digo, não é possível que esse cara ainda pense assim. Que é tudo do lado dele. Falou, vai vir agora um de 420. Não, e ainda ignorando. Aí a Leila cá, lá, a Leila falou, ó, naquela coletiva dela, eu não quero saber do patrocínio do outro, então agora vocês têm que ver se é verdade ou não. O meu é verdade. Não, vai. Gente ligada ao presidente, braço direito, falou, e agora você vai ver, vai vir um de 420 milhões. O de 300 tava ruim, que é o Vai de Bet. Mas é isso, é a famosa agenda positiva que fala o Mauro César Pereira. Falando. Os caras não conseguem assumir que tá uma bagunça, que tá uma várzea, que tá ridículo. Pô, aí você pega isso aí, gestão. Em 5 meses. O time campo também é ruim, zona de rebaixamento. Time ruim para ter uma folha de pagamento que seja a terceira do país. Eu não vejo tanto jogador para que essa folha seja a terceira do país. Aí você vê outras gestões aí, a Fortaleza se organizando. A gente entrevistou aqui o presidente do Inter, né? O Barcelos. É. Pô, veio, tá tentando organizar a casa. Você viu aí o Red Bull Bragantino, gestão se organizando, Palmeiras organizado, o Flamengo lá tem seus problemas organizado financeiramente. Aí, o próprio Grêmio, quando caiu com dinheiro em caixa. E o Corinthians cada vez mais se afundando. Cada vez mais se afundando. Agora. E não tem perspectiva assim de você ver. Lá vem a luz no fundo do túnel. A luz no fundo do túnel é um trem, viu, que passa por cima. É, tem que... Mas isso realmente é assustador, né, Bruno? Eu vou passar pro Bruno. Por quê? Porque o Vamp diz que os caras da diretoria, né, isso o Vamp tem informação, a gente sabe que ele tem informação. Bota lá, bota um monte de conselheiro, amigo do presidente. O presidente tem uma quadra de futebol a 300 metros da minha casa. Ele tem um negócio dele, né? Os caras tudo na justa, falou, foi bom, agora veio um de 420. Eu digo, não é possível. É. Ou seja, os não, caras... Não fala brincando não, fala sério Eu mesmo. sei, mas aí que eu falo, os caras têm a cara de pau, né, de estarem envolvidos num assunto de corrupção. Não é só se vai ganhar mais, se não vai ganhar, se vai ganhar menos. É o Corinthians envolvido num escândalo que, se for comprovado, é um escândalo de corrupção. E aí os caras querem falar que isso é bom. Não é bom, primeiro, porque eu acho que a Vai de Bet... Mas eu acho que a Vai de Bet não vai ser boba. Eles vão querer dinheiro aí. Todo mundo se espera de uma nova gestão. 5 meses de gestão. Ó, tô entrando aqui. Tá aqui, ó. 1 bilhão, 2 bilhões, sei lá quanto for de dívida. A dívida é isso aqui. Nós não temos dinheiro para contratar. Não fala nada disso. A auditoria foi feita. Né? Que é a mesma empresa que fez a do Flamengo. Até hoje, nada. O que todo mundo lá acha que a oposição que ganhou? Agora os caras vão mostrar o que tem de errado lá. Não mostra nada, pô. Só vai piorando mais ainda. Só vai piorando. E os amigos, agenda positiva, falam, vem um de 420. Eu digo, não é possível. Vocês estão de sacanagem. Agora, eles vendem essa agenda positiva, Bruno. Eles dizem, vai vir um de 420. Tá bom. Mas é óbvio que o Vai de Bet não vai sair com a mão abanando. Não. O Vai de Bet aí vai querer primeiro esse dinheiro que ele já botou, que são 66 milhões de reais. Então aí a gente tem 40 milhões de reais da multa do PixBet, mais 66 milhões de reais que o Vai de Bet vai querer. Ou vocês acham que o Vai de Bet vai sair
Poxa, Corinthians, fica com esses 66 milhões aí, tamo junto. Pode pedir, inclusive, mais na justiça, por ter manchado a imagem do site, por ter envolvido o site no escândalo de corrupção, tem o processo de justa causa, tem o processo de danos morais. Olha o que fez com a marca envolvida num caso de laranja. Ou seja, se os caras querem vender agenda positiva, como disse o Vamp, lá no Tatuapé, os caras ligados ao presidente dizendo foi até bom, vamos mostrar pro torcedor que isso é uma palhaçada. Que é o Corinthians envolvido num escândalo de corrupção, é o Corinthians provavelmente perdendo mais dinheiro, além dos 40 milhões de reais do PixBet, que deve perder agora pro Vai de Bet. Então, chega de querer enganar o torcedor com a agenda positiva, como diz o Mauro da agenda positiva. Tá enganando o torcedor. E às vezes tem porta-vozes que ajudam nessa enganação. Que aí, assim como eu falo do Flamengo, tem muito jornalista que tem informação privilegiada, que tem contato com a diretoria e que acaba repassando essas mentiras, pô. O Corinthians está numa crise absurda. E o Corinthians não tem hombridade para chegar pro seu torcedor e falar, ó, depois de tudo isso que aconteceu, a gente tá vendo que o começo da nossa gestão foi péssimo. Saiu o diretor de futebol, saiu o diretor financeiro, dívida aumentando, Tadieres acionando na justiça, Carlos Miguel quase indo embora, Cássio indo embora. Teve um zagueiro, né? Teve um zagueiro também. Lucas Veríssimo. Não, do Félix. Do Félix Torres também. Sim, o Félix Torres, a dívida. O Santos Laguna do México reclama. Pode ter um transfer ban ainda. Pode ter um transfer ban, ou seja, o Corinthians pode não poder contratar ninguém na próxima janela. Então, chegou a hora de falar a verdade pro torcedor, Bruno. E de tentar realmente fazer esse Corinthians melhorar. Porque é o que diz o Vamp. Se tem uma luz no fim do túnel hoje pro Corinthians, é a do trem que tá vindo pra atropelar o clube de vez. A realidade é essa. É uma diretoria que ela continua em campanha, né? A eleição já foi, já acabou, eles ganharam. Agora eles têm que fazer a gestão do clube. E eles continuam com o discurso de campanha eleitoral. Campanha eleitoral tem discursos mais exagerados, aí você tem um adversário, aí o adversário te ataca, você ataca o adversário, aí tem um exagero ou outro. Mas a partir do momento que você ganha a eleição é outro mundo. Agora você tem que governar, né? Vamos dizer assim. E é uma diretoria que parece que continua em campanha e assim, parece que não tem muita noção do tamanho do que eles têm em mãos. Não só dos problemas, agora também dos problemas, alguns que já vinham antes e outros que eles ajudaram também a piorar ou geraram alguns problemas, mas eles, assim, não têm noção, tipo, chegamos aqui e agora, o que a gente faz? Dá essa impressão, que até politicamente, de como se comportar como presidente, não estou falando nem de gestão de futebol. Na média, os dirigentes brasileiros não são nada brilhantes na gestão de futebol. Estou falando, assim, de como se portar nesse cargo. Que tem dirigentes que você vê, né? Esse cara não sabe muito de futebol, mas ele sabe se portar nesse cargo. E nas relações políticas, de como falar, do que falar numa entrevista, da relação com os outros clubes, da relação com os empresários, da relação com a CBF, com atletas. Eles parecem que não sabem como se portar no cargo. Politicamente, já é uma gestão que está totalmente esfarelada em 5 meses e pouco. É muito rápido, assim, o desgaste político que essa gestão já tem. Essa questão do impeachment não é uma coisa tão rápida, né? Tem todo um processo, mas é uma coisa real e quem fala disso não é só a oposição. Tem gente da situação que fala dessa possibilidade, então... Isso aí é informação, né, Bruno, sim, que você tem. E é de bastidor, assim, não é nem que o cara quer, mas fala, pode acontecer. Assim, não é uma coisa que só a oposição está falando, que é até normal que a oposição fale, mas pessoas que não são da oposição, elas também acham que pode acontecer isso, né? Que pode ter um impeachment. E é um processo que leva um tempo, né? Não é de um dia para o outro. A não ser que o presidente renuncie, né? Por enquanto, não tem nenhum sinal que ele vai renunciar. Até porque ele ganhou a eleição, ele tem o direito dele aí enquanto ele está na presidência, ele tem o direito, ele foi eleito por 3 anos. Mas é uma situação que também politicamente, acho que essa é a maior diferença da outra gestão. A outra gestão foi péssima, foi quem jogou o Corinthians nesse buraco, que a atual gestão parece que não tem ideia de como fazer para sair desse buraco. E essa diferença na política, politicamente, essa gestão tem sido trágica. É uma gestão que ganhou a eleição. Se ganhou a eleição, você tem, mesmo que eventualmente não era um grupo fechado, unido, mas você ganhou a eleição, ou seja, você tinha apoio para vencer uma eleição, que foi aí em outubro, novembro a eleição. Agora estamos em junho e praticamente não existe mais esse grupo que venceu a eleição. Agora, é até bom, né, a gente ler aqui a nota oficial da Vai de Bet,
que saiu mesmo com essa cláusula anticorrupção. E é bom deixar claro, como disse o Mauro, e eu vou passar a palavra para ele, que às vezes muito torcedor, mas vindo numa boa falar comigo, até falar, pô, pilhado, fala lá bem do meu Corinthians. Vocês falam muito mal. Não dá para falar bem do Corinthians hoje em dia. Não dá. E aí eu sou sincero. Quando o cara vem e fala isso, eu falo, não dá. O Corinthians está uma draga. O Corinthians precisa melhorar muito para se falar bem. Porque, como falou o Vamp, o Corinthians está cada vez pior fora de campo e cada vez pior dentro do campo. Joga mal, todo jogo. Só fez gol em um jogo do Campeonato Brasileiro. De 7 jogos, o Corinthians fez gol em um jogo, que foram os 3 contra o Fluminense. A diretoria consegue pagar mais mico ainda do que a diretoria passada. É um fracasso atrás do outro, é possibilidade de impeachment. Como que vai falar bem? Aí sai o Cássio, deve sair o Carlos Miguel, contrata mal, gasta fortuna com jogador que não rendeu em clube nenhum. Então é difícil falar bem desse Corinthians. Até o Vamp, ele tenta, tadinho, eu tenho pena. Ele tenta. Mas não vai. Não dá pra falar bem nesse momento. Vou botar aqui a nota da Vai de Bet, tá? Falando sobre essa ruptura com o Corinthians, o que já era o esperado. A empresa diz, a Vai de Bet informa que exerceu nessa sexta-feira a rescisão do contrato de patrocínio com o Esporte Clube Corinthians Paulista. Desde o início de abril, a marca acompanha e solicita esclarecimentos sobre as suspeitas levantadas, tendo já realizado reuniões, comunicações formais e notificação extrajudicial. Diante das explicações apresentadas, sem nenhuma resolutividade, a Vai de Bet, lamentavelmente, se vê obrigada a tomar tal atitude. A marca avalia que não se pode manter a parceria enquanto pairar sobre o acordo qualquer suspeita em relação a condutas que fujam à conformidade com a ética e os preceitos legais. Só a dúvida no crivo ético da marca já é suficiente para determinar, olha aí a nota, hein? Para determinar a rescisão que foi exercida pela Vai de Bet, suscitando cláusulas do contrato que protegem direitos da marca nessa decisão. A Vai de Bet lamenta pelo fim de uma parceria que deveria ter durado, no mínimo, 3 anos e agradece pelo carinho e pelo respeito à imensa e apaixonada torcida do Corinthians, que diariamente sustenta a história e os valores da instituição. E aí, deixando claro, o Rosalá Santoro, que a gente sempre disse aqui, que era um dos mais conscientes do clube, que falava a verdade nas entrevistas, não tem dinheiro para isso, gastamos mais aqui do que deveria. Ele sempre foi a voz da razão. Até na imprensa, que é o diretor financeiro, pediu para sair, e o Fernando Alba, diretor adjunto de futebol, entregaram os cargos ao presidente Augusto Melo. A decisão foi tomada em conjunto pelos membros do movimento Corinthians Grande. Mauro, isso tudo se soma à dívida que passa de 2 bilhões de reais. Agora, a gente leu aqui a nota da patrocinadora que saiu. Você acha que o Corinthians vai ter, porque eles estão cantando de galo aí, como diz o Vampeta, não na Vila Maria, no Tatuapé, a informação foi até bom. Vamos fechar com um patrocinador maior. Agora, será que algum patrocinador vai arriscar sua imagem? Porque tem isso também. Será que as empresas não têm medo de associar sua imagem ao Corinthians hoje, depois de ver uma outra saindo numa condição como essa? Mas é de novo, né? Acabou a farra, vamos arrumar um patrocinador maior. Já chegou o patrocinador? Tá aí. Qual é o patrocinador? Enquanto isso é só bravata, né? Cada um fala o que quer. Na realidade, tudo que o Corinthians não precisa agora é desse tipo de coisa. Precisa de ações efetivas, sérias, de reestruturação do clube. É isso que o Corinthians tem que fazer. E essa coisa, não vai poder contratar, o Corinthians não tem dinheiro para contratar, gente. Está contratando sem dinheiro, está aumentando a sua dívida, só está piorando a situação. E quando contrata, contrata mal. Não fez boas contratações. Tem uma ou outra boa contratação. Sim. No caso, o Garro foi uma boa contratação, mas o Pedro Raul já está para ir para o Grêmio está interessado. O Mateuzinho não foi uma boa contratação, pelo valor envolvido, inclusive. Acabou sendo muito caro.
E aí tem o Félix Torres também, que estão cobrando também, né? Os mexicanos estão cobrando. Então, assim... Félix Torres pode gerar uns transfer ban. Pois Ou é. seja, o Corinthians pode não poder contratar ninguém na próxima Mas janela. também não tem dinheiro para contratar, está contratando sem dinheiro. O Corinthians tem que dar uma estancada nisso, tentar se reestruturar. Mas tem gente que parece que ainda está vivendo uma fantasia, como se... E eu repito, o rebaixamento, se acontecer, não é o maior dos problemas. Você cai, você sobe. Agora, uma dívida grande, uma dificuldade grande na gestão, isso aí não se resolve em uma temporada, não.